A pobreza na Argentina caiu 15 pontos percentuais, mostrando que realmente as políticas de corte de gasto e redução do aparato estatal vêm fazendo efeito. E vamos trazer mais alguns indicadores que mostram esse tipo de política que poderia sim estar sendo aplicada aqui no Brasil, mas não vai ser dessa vez. Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira, trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. Bom, saiu aqui na CNN, pobreza cai quase 15 pontos na Argentina e atinge 38,1 em 2024. A pobreza na Argentina recuou e atingia 38,1% da população ao final do segundo semestre de 2024, publicou o INDEC, o IBGE argentino, nesta segunda 31. Isso representa 11,3 milhões de argentinos. E é importante a gente trazer essa informação aqui porque normalmente não sai na grande mídia, tem pouca repercussão e quando sai, sai distorcido, né? Sai que mostrando o quanto a pobreza tinha aumentado na Argentina. Mas se a gente for pegar aqui as informações, em relação ao sustento econômico das famílias em Buenos Aires, o relatório detalhou que a renda familiar per capita mensal dos domicílios em condição de extrema pobreza é de US$ 76, o equivalente a R$ 414, e dos que sofrem da pobreza é de US$ 203, que seria equivalente a R$ 1.108. Hoje deve estar um pouquinho mais que isso, mas é importante a gente ressaltar que a pobreza para eles é encarado o que aqui no Brasil até pouco tempo atrás era um salário mínimo. E já no Brasil, o parâmetro internacional para medir a pobreza definido pelo Banco Mundial é de uma renda de até US$ 6,85 por pessoa por dia. No Brasil, cerca de R$ 665 por mês são considerados como situação de pobreza. Então a gente já começa a perceber que o patamar para estar na pobreza na Argentina é muito mais alto. Ou seja, uma pessoa que ganha uma renda ali por pessoa seria de R$ 1.100, já está sendo considerada como pobreza. Aqui no Brasil foi diferente. Então, como que foi feito para conseguir tirar tanta gente da pobreza? Reduziu a linha da pobreza. Então, assim, menos pessoas estariam ali na pobreza, conseguiu tirar um monte de gente, torturando os números, para variar, né? Então, a gente percebe que a diferença, em resumo, seria essa. A gente vê aqui, além dessa parte, saiu aqui na Isto É, redução da pobreza. O que Lula pode aprender com o marketing de Milei? É interessante eles colocarem esse ponto aqui, porque não é que o Lula tem que aprender sobre as medidas econômicas que são apresentadas lá na Argentina, que vem dando certo, de corte de gastos, redução do aparato estatal, né, demissão de muitos funcionários públicos que estavam simplesmente sem muita utilidade, já que demitiu e o Estado continuou funcionando normalmente. Mas aqui eles encaram que Lula tem que aprender com o marketing. Vamos entender aqui. Lula teve sucesso na redução da pobreza no Brasil e ganhou elogios no mundo todo. No Brasil, porém, poucos parecem apreciar ou saber disso. Milei pode mostrar como vender esse fato politicamente para o público interno. É simples, é só fazer de fato. Quando você consegue reduzir a pobreza, dando mais poder de compra para a população, todo mundo vai perceber. Agora, quando você ajusta só o número, não, vamos tirar aqui o pessoal da pobreza. Então vamos, agora ao invés de R$ 600 por mês, vamos colocar R$ 500 por mês. Pronto, reduziu a pobreza. Só que aquela pessoa que continua em situação de pobreza ali, situação de fome muitas vezes, ela não vai ter essa percepção, porque foi um número lá que o Estado pegou e torturou, mudou, fez uma forma de cálculo diferente, como o Alckmin outro dia estava querendo tirar os alimentos do cálculo da inflação, porque os alimentos estavam ficando muito caros. É desse jeito que esse pessoal pensa. Normalmente, quem não consegue fazer, quem não tem competência para fazer, que é o caso do Lula, precisa fazer o quê? Mudar os números. E a pobreza na Argentina é o dobro. A linha da pobreza, o patamar para se encontrar nessa situação é o dobro daqui no Brasil. Se a gente fosse pegar e levantar essa linha, colocar equiparar, tivesse colocado no mesmo patamar, como é que estaria aqui no Brasil? Será que aqui estaria da mesma forma que lá ou estaria pior? E outra coisa, por que 600 e pouco? A gente sabe que existem 17 estados aqui no Brasil que tem mais gente recebendo esses auxílios do governo do que trabalhando. E só com esses auxílios, pronto, já é suficiente, a pessoa já não tá mais na linha da pobreza, tá recebendo auxílio ali, não tá trabalhando, não tá produzindo, continua sendo sustentado pelo governo, mas já não tá mais sendo considerado. Então é a forma que o governo encontra aqui para poder estar fazendo essa mudança. E trazendo aqui mais alguns aspectos positivos também, só pra gente deixar mais completo esse aparato aqui, a atividade econômica na Argentina cresceu 6,5% em janeiro. A economia da Argentina continuou sua recuperação no início deste ano, com a atividade econômica de janeiro crescendo 0,6% em relação a dezembro e 6,5% em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados quinta-feira, dia 27, pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos, o INDEC.
E outro dado que também é importante, a gente viu que no governo aqui do Fernandes, ele, principalmente nesses últimos meses, para poder vencer as eleições, né, ele começou a acelerar muito o gasto público, principalmente com publicidade, e aumentou a inflação. E o Milei, ele assumiu com essa inflação aqui de 25% ao mês. E aí o que ele fez? Enxugou o Estado, reduziu custos, cortou despesas, cortou inclusive subsídios, e é importante a gente levantar sobre isso, porque muito do que o pessoal fala que não aumentou a pobreza durante o governo Milei e foi muito difícil os primeiros meses. Sim, foi muito difícil, porque a própria economia argentina estava viciada em subsídios estatais. E da mesma forma, quando a gente corta, né, até uma pessoa que é viciada em algo, quando corta de uma vez, vai sentir a abstinência. Da mesma forma foi a economia da Argentina, que estava viciada nesses subsídios estatais e quando cortou, sentiu um baque muito forte, mas se recuperou muito. Então, de 25% ao mês, foi caindo e hoje apresentando aqui 2,4% ao mês e com uma perspectiva ainda de redução. Só que, na medida que vai passando o tempo, essa queda se torna mais gradativa e menos acentuada. Mas a gente pode observar, principalmente aqui pelo gráfico, a diferença que foi. E aí eu volto com aquela mesma frase que a gente já escutou tanto aqui no Brasil em determinadas épocas, né? Como é bom ter presidente, né? Principalmente um cara que é economista. Então a gente vê o que que é essa diferença, né. O pessoal ficou reclamando, ficou sentido, né, como que lá na Argentina o pessoal sente que o Milei está resolvendo os problemas e está dando certo, e aqui no Brasil, ó, o Brasil tirou mais outros milhões aí da pobreza e ninguém aqui percebe, mas o mundo todo lá fora não, deve ter muito retardado lá fora que não sabe enxergar as notícias e ainda pega essa mídia vendida aqui do Brasil e acha que: "Nossa, tá tudo lindo", mas como que o povo brasileiro não tá percebendo que tá tudo maravilhoso, né, inflação sob controle, pleno emprego, crescimento a todo vapor. E como que as pessoas aqui não estão percebendo isso? Essa é a mágica da informação descentralizada e distribuída. As pessoas conversando entre si, distribuindo, falando as informações do que está acontecendo. Em outras épocas, as pessoas até podiam pensar assim, que saiu no Jornal Nacional, então é verdade. Ó, tá tudo sob controle, deve ser só aqui nessa cidade, só aqui no mercado próximo aqui do meu bairro que o cara é muito ganancioso, fica colocando tudo caro. Deve ser só isso. Só que com as pessoas conversando e espalhando a informação de fato, as pessoas começam a perceber que, peraí, o negócio não tá tão bom assim não. Eu vejo que em outra cidade, aqui do lado, nos outros bairros, tá tudo ruim, tá todo mundo reclamando. Então não é só aqui, não sou só eu que tô percebendo como as coisas estão ficando caras. É em todo lugar. E isso quebrou não só a grande mídia, que costumava controlar muito bem essa narrativa, mas aquele discurso estatal de torturar os números e falar que tá tudo maravilhoso já não cola mais. Se não for fato, as pessoas não vão acreditar. Bom, gostaria de saber a sua opinião a esse respeito. Você pode deixar aqui nos comentários. E se quiser também sugerir temas ou notícias pra gente trazer aqui no canal também. Certinho? Por esse vídeo é isso. Forte abraço e até a próxima.